Olá, o meu nome é Maria Eduarda Marques e hoje eu vou falar um pouco sobre o mapa mental que eu criei, que vai abordar a teoria geral da prova e alguns dos ramos que englobam essa teoria. Então eu vou falar um pouco primeiro sobre o conceito de teoria geral da prova, e ele vai ser um ramo do direito que vai regular e avaliar as provas produzidas em um processo judicial. Agora, para falar mais um pouco sobre os princípios da teoria geral da prova, que vão ajudar a fundamentar essa teoria, eu vou começar pela garantia da jurisdição, que ela vai englobar que a pessoa não apenas tem o direito de levar o seu processo à justiça, como ela tem o direito de poder produzir provas a seu favor, assim como também pode contestar provas da parte contrária. E o juiz também tem o poder-dever de buscar a verdade no processo. Agora, falando de outro princípio que também vai ajudar a fundamentar a teoria geral da prova, nós temos o princípio da presunção de inocência, que ele está fundamentado no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que vai dizer que toda pessoa é inocente. Outro princípio que vai também auxiliar a fundamentar essa teoria vai ser o princípio do contraditório. Então, ele vai justamente abordar que todas as partes têm que ter ciência sobre as provas produzidas e que, em qualquer momento, elas podem se manifestar ou reagir sobre alguma prova produzida. Então, isso vai garantir que as duas partes consigam ter um espaço de fala dentro do processo. Além desse princípio também garantir que ninguém poderá ser considerado culpado sem participar ativamente do processo de produção de provas no processo. Outro princípio fundamental vai ser o princípio do indúbio pro réu, que é um dos pilares do direito processual e é diretamente ligado à presunção de inocência. E esse princípio, o indúbio pro réu, vai dizer justamente que se o juiz tiver alguma dúvida sobre a culpabilidade do acusado, ele deve decidir em favor ao réu. Então, isso quer dizer que se as provas produzidas não forem suficientes para que o juiz decida que o réu seja realmente o culpado, então ele vai ser absolvido. Então, esse processo vai reforçar a ideia de que ninguém pode ser punido ou acusado sem provas concretas em um processo justo e igualitário. Outro princípio vai ser o direito de defesa, que também vai ajudar a fundamentar a teoria geral da prova, e o direito de defesa vai abordar justamente o direito que toda pessoa tem de se defender de uma forma ampla e justa, de promover provas a favor de si mesmo, que façam sentido e que sejam amplas. Então, cada um tem esse direito de poder produzir essas provas. E por último, temos o princípio do livre convencionamento motivado, que vai falar que o juiz tem total liberdade sobre escolher, sobre ter a sua convicção sobre o resultado, sobre se o acusado é inocente ou não, de acordo com as provas que foram produzidas no processo. Portanto, ele terá que fundamentar essa escolha, ele terá que explicar por que ele teve essa decisão, por que ele tomou essa decisão no processo. Agora eu vou falar um pouco sobre outro ramo que vai ajudar a determinar a teoria geral da prova, que vai ser o ramo da classificação das provas. Então, eu vou começar falando sobre as provas nominadas, que são as provas que estão previstas na legislação, que estão escritas em texto, enquanto as provas inominadas não estão previstas na legislação, mas elas podem ser admitidas desde que respeitem os princípios constitucionais. Para citar alguns exemplos desses tipos de provas, alguns exemplos de provas nominadas são as provas testemunhais, as provas periciais e as provas documentais. Então, esses vão ser alguns exemplos de provas que estão previstas na legislação. Enquanto isso, as provas inominadas, que são as provas que não estão previstas na legislação, são, por exemplo, prints de conversas pelo WhatsApp, por exemplo, ou gravações de vídeo sem autorização judicial que podem ser usadas como provas, mas que não estão previstas na legislação.
E também, na classificação das provas, nós vamos ter as provas emprestadas, que vão ser as provas que vão poder ser transferidas de um processo para outro processo que possuem as mesmas partes. Então, as provas que são usadas em um processo também podem ser transferidas para esse outro processo, mesmo que não tenham a finalidade de provar alguma coisa nesse outro processo, elas também podem ser utilizadas nos dois. Então, esse vai ser o conceito de provas emprestadas. Alguns exemplos de provas emprestadas vão ser a testemunha, que pode ser usada, o depoimento da testemunha, que vai poder ser usada tanto em um processo quanto em outro, ou a perícia realizada, que também poderá ser obtida e utilizada nesses dois processos diferentes, mas com as mesmas partes. Agora eu vou falar um pouco sobre os limites à atividade probatória que vão delimitar a teoria geral da prova. Então, eu vou começar a falar um pouco sobre as provas ilícitas, que são as provas que são obtidas em desconformidade com a lei, porque elas vão violar direitos fundamentais. Algumas dessas provas podem ser, por exemplo, busca e apreensão sem autorização judicial, as provas obtidas sob tortura ou sobre um abuso de autoridade. Então, esses vão ser alguns exemplos de provas ilícitas. Outro limite à atividade probatória vão ser as provas ilegítimas, que mesmo não sendo proibidas por lei e mesmo sendo obtidas de uma maneira legal, elas vão ferir garantias processuais e direitos fundamentais das partes envolvidas. Então, isso vai tornar essas provas ilegítimas ou inadmissíveis em um processo. Então, podendo citar um exemplo de uma prova ilegítima, são as provas obtidas por meio da espionagem ou do monitoramento de uma das partes. Então, esse é um exemplo e o conceito de provas ilegítimas. E para falar de mais um limite à atividade probatória, nós temos as provas ilícitas por derivação, ou também podem ser conhecidas como frutas de uma árvore envenenada, que vão ser as provas que vão ser derivadas de provas ilícitas. Então, isso também vai tornar elas ilícitas, só que por derivação. Então, um exemplo de prova ilícita por derivação pode ser quando policiais realizam uma... Citando um exemplo de prova ilícita por derivação, vai ser a escuta telefônica ilegal, que é quando policiais, sem a devida autorização judicial, fazem uma escuta telefônica ilegal, obtêm provas concretas, só que não poderão ser usadas, elas vão ser ilícitas por derivação, já que o meio em que eles conseguiram para obter essa prova foi ilícito, então também vai ser ilícito a prova, só que por derivação. Agora eu vou falar um pouco sobre os sistemas de valoração das provas, que vão orientar a teoria geral da prova. Então, falando um pouco sobre o conceito do sistema de valoração das provas, eles vão ser o conjunto de critérios e métodos que o juiz vai aplicar valor às provas produzidas no processo. Então, esse é o conceito, vai ser o conceito de sistema de valoração das provas. Muito ligado a esse conceito do livre convencimento motivado, também está o conceito da íntima convicção, que vai se tratar sobre a liberdade que o juiz tem de utilizar a sua convicção íntima pessoal para decidir e avaliar as provas em um processo. Então, ele vai poder utilizar o seu entendimento pessoal para julgar, apesar de ter que fundamentar todas as suas decisões no final. Algumas características dessa íntima convicção é a liberdade para julgar as provas, então ele poderá usar a sua convicção pessoal para julgar as provas, porém a motivação vai ter que ser obrigatória, ou seja, ele terá que fundamentar, explicar por que resolveu valorizar outras provas e descartar outras. Então a motivação é obrigatória, tanto na íntima convicção como no livre convencimento motivado.
Também muito ligado ao conceito do sistema de valoração das provas, nós iremos ter as provas tarifadas, que é um conceito que vai se referir à especificação de um valor ou uma hierarquia para determinados tipos de prova. Então, ela vai destacar que, a priori, a lei vai determinar que certas provas podem ter mais valor que outras em determinadas situações. Então, em um sistema de provas tarifadas, a lei vai poder estabelecer que certas provas terão mais valor que outras em determinado processo, criando uma hierarquia entre as provas. Um exemplo de prova tarifada é que em alguns países, em certos processos, a prova documental pode ter mais valor que uma prova testemunhal em um mesmo processo. Então, esse vai ser um exemplo das provas tarifadas, do sistema de provas tarifadas, que é um conceito que está muito ligado ao sistema de valoração das provas. E para finalizar os ramos do mapa mental, nós vamos ter a cadeia de custódia, que vai auxiliar e assegurar a teoria geral da prova, porque a cadeia de custódia vai justamente garantir a integridade das provas materiais desde o momento em que elas são coletadas até o momento em que elas são apresentadas diante o juízo. O objetivo principal da cadeia de custódia vai ser assegurar que a prova não tenha sido contaminada, substituída ou alterada, garantindo a sua autenticidade. Um exemplo de cadeia de custódia é quando, durante uma investigação criminal, o policial encontra uma arma deixada no local. Então, ele vai coletar essa prova material e vai assegurar de que ela não seja alterada ou substituída durante a sua coleta até ela ser apresentada em juízo. Então, a cadeia de custódia vai ser importante porque vai garantir a legalidade e a garantia que a prova vai ser apresentada sem ter sido alterada ou modificada de qualquer jeito. Agora que eu apresentei os principais ramos do mapa mental, eu vou dar um leve resumo deles. De novo, vou passar por cima de todos e ler o que eu coloquei no meu mapa mental e depois falar um pouco sobre as referências que foram utilizadas para fazer esse mapa. Então, começando pelo meio, ele vai abordar a teoria geral da prova. Começando pela primeira ramificação, é o conceito e ônus de prova, que vai ajudar a definir a teoria geral da prova. O conceito, que vai ser o conceito de provas. Provas são meios que comprovam um fato ou uma alegação para afirmar o convencimento do juiz. Então, as provas vão ser um meio de assegurar a verdade. E o ônus de prova, que é o dever de provar o que está alegando, quem alega deve provar. Indo para a segunda ramificação, que vão ser os princípios da prova, que vão ajudar a fundamentar a teoria geral da prova, nós temos o primeiro princípio, que é o princípio da garantia da jurisdição, que é ser julgado com base na prova produzida no processo em contraditório e perante o juiz natural com todas as garantias. Então, vai garantir que a pessoa tenha acesso à jurisdição e que tenha o direito de poder provar o que está alegando. Outro princípio, o segundo princípio que eu abordei, foi o princípio da presunção da inocência, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, que está previsto na Constituição Federal, e que vai dizer que ninguém será culpado até provado o contrário, até que tenha provas concretas ao contrário do que a pessoa está alegando. O terceiro princípio que eu abordei foi o princípio do contraditório, que eu apenas coloquei aqui, que é o direito de participar de todos os atos probatórios, que eu falei um pouco mais sobre ele, sobre o seu conceito, mas que, em resumo, é esse o direito de participar, é o direito das partes de participar de todos os atos probatórios, deles terem ciência de cada manifestação e terem o direito de reagir a cada parte do processo. Então, esse vai ser o conceito do princípio do contraditório. Agora, para o outro princípio, que vai ser o indúbio para o réu, que eu também botei a parte resumida, que vai ser a dúvida em favor do réu. Então, se o juiz tiver alguma dúvida relacionada a alguma prova apresentada,
ele irá decidir em favor do réu para impedir que pessoas inocentes sejam culpadas por atos que realmente não tiveram culpa. Outro princípio vai ser o princípio do direito de defesa, que é o princípio que todos têm, o direito de se defender num processo. Assegura às partes os argumentos articulados no processo em torno dos pontos e questões ali discutidas. Então, é realmente o seu direito de defesa, de se defender sobre o que está sendo alegado contra você. E, por último, o último princípio é o do livre convencimento motivado, que, como eu falei, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Então, o juiz vai ter essa liberdade para decidir e vai ter que fundamentar, vai ter essa motivação obrigatória sobre por que escolheu, por que tomou essa decisão. Então, ele realmente terá que fundamentar as suas escolhas e fundamentar as suas decisões, apesar de ter essa liberdade de esse livre convencimento motivado. Aqui vai abordar a próxima ramificação, vai abordar a classificação das provas, que vão ajudar a determinar a teoria geral da prova. Então, nós vamos ter as provas nominadas, que estão previstas na legislação, as provas inominadas, que não estão previstas na legislação, e as provas emprestadas, que, eu botei o conceito aqui, utilizar as provas de um processo em outro processo com as mesmas partes. Então, vai ser realmente esse empréstimo de provas de um processo que contém as mesmas partes para outro processo. A próxima ramificação vai abordar os limites à atividade probatória. Vão ser os limites, vão ajudar a delimitar a teoria geral da prova. Então, nós temos as provas ilícitas, que afrontam as normas do direito material, as provas ilegítimas, que contrariam as normas do direito processual, e as provas ilícitas por derivação, que são aquelas consideradas ilícitas em si mesmas, porém produzidas por um fato ilícito, que é justamente o que eu abordei, as frutas de uma árvore envenenada. Outra ramificação vai ser os sistemas de valoração das provas, que vão ajudar a orientar a teoria geral da prova. Que eu escolhi abordar de novo o livre convencimento motivado, que é um conceito muito ligado ao sistema de valoração das provas, apesar de ser um princípio, que também é muito ligado ao conceito de íntima convicção, que o juiz pode usar suas convicções pessoais para julgar. Mas, como eu falei, ele também terá que motivar, fundamentar as suas decisões, apesar de ter essa liberdade de convicções. E, por último, as provas tarifadas, que vão falar que o juiz deve levar em conta o valor pré-estabelecido da prova para proferir a sentença, o que pode causar uma hierarquia entre provas. Algumas provas podem ser consideradas de um valor maior que outras em determinados processos. E também nós vamos ter a última ramificação, que vai ser a de cadeia de custódia, que vai assegurar a teoria geral da prova. Que eu botei o conceito bem aqui, é a obrigatoriedade do exame do corpo de delito quando a infração deixar vestígios. Então, eu fiz esse mapa mental querendo abordar todos esses tópicos sobre a teoria geral da prova. E eu usei algumas referências que eu coloquei aqui, que a minha maior referência realmente foi o livro de Direito Processual Penal do Dr. Aury Lopes Jr., e eu também utilizei alguns artigos científicos para ajudar na realização desse mapa mental, que vai abordar, como eu falei, algumas das ramificações mais importantes da teoria geral da prova. Então, foi isso. Esse foi o meu mapa mental, essa foi a minha explicação sobre os conceitos que eu decidi abordar. Sobre ele, eu dei alguns exemplos também de cada um e falei sobre as referências. Obrigada pela atenção.